Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia. Nós estamos mais do que respaldados com a oração dessa, do amado pastor, junto com a sua igreja. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14. Está aqui conosco a minha esposa. Posso deixar de apresentar essa mulher bela. É a nossa filha mais velha, a Juliana. Prontos? Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14. Esperar que todos encontrem. Todos encontraram? Versículo de número 2 apenas. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Nós vamos fazer uma leitura. Isso não é distorcer, mas é trazer o texto para vivermos. Amém? No lugar do Asa, você vai falar o seu nome. Você tem agradado a Deus? Amém? Então isso cabe a você e cabe a mim também. Amém? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler o meu nome, é claro, e vocês vão ler o de vocês. Júlio fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Tome seu assento, em nome de Jesus. O pastor já me apresentou. Estamos trabalhando ali na IAQ Alto Alegre, e eu posso ver que não é só lá que tem povo bonito, né? Satisfação, pastora Isana, estar aqui com vocês. Queridos, o tema proposto é restauração familiar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É por meio da verdade que toda transformação acontece na vida de um indivíduo que chega a Jesus, que vai aos pés de Jesus com o desejo de ser transformado, de ser mudado. É através do conhecimento da palavra. É através do conhecimento daquele que nos criou, de relacionamento com Ele. E é claro, o que nós lemos aqui é um pequeno relato da vida de um rei que trabalhou muito bem pela vida do seu povo. E a Bíblia está nos informando que ele agradou a Deus. Então a Bíblia, ela vai dizer que ele fez coisas excelentes, que trouxeram benefício para o seu povo. Mas pastor, o que isso tem a ver com restauração familiar? Aí eu vou te explicar. Queridos, a Bíblia, ela nos traz diversos ensinamentos que nos possibilitam tomar posse das ricas bênçãos do Senhor. Jesus, quando ele queria falar de um determinado assunto, ele usava parábola para que se entendesse aquilo que ele queria falar. Eu costumo dizer que quando quem está ministrando, o Espírito Santo, através da vida dessa pessoa, ele libera palavras de bênção, eu chamo de pérolas. No decorrer de uma pregação, de uma ministração, as pérolas, elas começam a fluir. Ou seja, eu estou dizendo que algo de muito valor começa a fluir daqui para lá.
E é o próprio Deus que dá esse objeto de valor que é a palavra. Então cabe a nós nos apropriarmos dessas ricas bênçãos que são emanadas do trono direto para as nossas vidas. Não é para outro. É para nós que decidimos nos assentarmos para ouvir. Amém, queridos? Então é possível que em diversas narrativas das Escrituras, cada um de nós venhamos nos identificar com as narrativas. Ela pode não estar falando nitidamente sobre restauração familiar, mas vai estar falando sobre restauração de uma forma mais direta. Então, para começar, eu quero dizer que o reinado de Asa foi um reinado muito importante para Judá. O reino já estava dividido. Então ele estava encarregado de uma missão muito difícil. O povo estava entregue à adoração a ídolos. Então você imagina que se Deus não é o centro da vida de uma comunidade, se Deus não é o centro da vida de uma família, essa família ela está desestruturada. Logo eu entendo que todas as dificuldades em um relacionamento conjugal, familiar, quando se enfrenta a ele e que se entende, eu preciso colocar Deus no meu relacionamento, eu preciso colocar Deus no meu casamento, na vida da minha família, para que essas dificuldades a gente possa atravessar com maestria. As dificuldades, elas nunca irão deixar de existir na vida de qualquer um ser humano, seja ele crente ou não. Então, o rei Asa, ele começou dando uma ordem. Ele declarou que o povo colocasse Deus como centro da sua vida. Porque era necessário haver restauração na vida do povo. Famílias que estavam desacreditadas, que buscavam ídolos como suporte para a sua vida, para a sua fé. E podia até dar certo, até determinado momento. Mas depois desandava. Porque é assim a vida, queridos. Lá fora a gente entende muito bem que o mundo ele oferece diversas coisas. E no começo pode ir até tudo muito bem. Só que depois a pessoa que se enrola com aquela situação, ela percebe que ela está bem complicada. Ela está bem enrolada com o pecado. E aí, sabe a quem ela vai recorrer? Jesus. Então isso é para justificar o texto lido. Mas no decorrer desse texto vai dizer que por um período de 10 anos, houve paz na vida do povo. Agora imagine um povo que não tem expectativa. A gente pode imaginar, trazendo para o contexto nosso, porque eu disse que a gente se identifica com os textos das Escrituras. Famílias que outrora estavam esfaceladas, estavam vivendo uma tribulação terrível e não sabiam como sair dela. E aí foram convidadas, aceitaram o convite. Ei, está tendo uma campanha. Vamos lá, está tendo uma série de oração. Tantos dias de jejum, de consagração, em prol da família. E ela se apropriou de uma palavra. Ela colocou uma palavra no coração dela. É o princípio. Deus no centro. Amém, queridos? Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque no decorrer das nossas vidas, nós tomamos decisões cujos resultados, eles irão nos acompanhar por um curto ou longo espaço de tempo.
assim. Seja decisão que vá prejudicar ou decisão que vá beneficiar. O resultado dessa decisão, ele vai nos acompanhar por um curto ou longo espaço de tempo. Está dando para entender, queridos? Amém, gente? E aí, a gente, enquanto ser humano, enquanto crente, enquanto servos de Deus, nós temos sonhos, né? A gente pensa na realização desses sonhos. E entre esses sonhos que nós temos, a gente pensa em dar um conforto melhor para a nossa família. Os filhos que não tiveram uma estrutura tão legal, uma condição tão boa dada para os pais, eles logo pensam, eles começam a pensar, eu preciso dar uma estrutura melhor. Então ele começa a sonhar. É assim ou não? Amém, gente? Então ele começa a sonhar em dar um conforto para si mesmo, para a sua família. E o processo de caminhada acontecendo, onde Deus precisa ser o centro para que esses sonhos, eles cheguem a ser realizados. Queridos, todos nós temos sonhos. Todos nós temos objetivos em nossas vidas. E nós precisamos entender o quanto nós somos agraciados por termos Deus como centro de nossas vidas. Porque Ele nos faz percorrer atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Amém, gente? Construir. A gente não pode falar de reconstrução familiar sem antes falar de construção. Não podemos. E essa construção, amada igreja, ela faz parte desse sonho do qual eu estou falando. Quando nós começamos a ter percepção do valor das coisas, nós começamos a construir esses sonhos. Queremos construir uma vida escolar ou uma vida acadêmica. Pensamos em concluir uma universidade, ter um bom emprego, ter uma carreira profissional. É assim ou não? Sim ou não, gente? Pensamos em construir bens patrimoniais. Pensamos em construir uma carreira ministerial. Pensamos em construir uma família. Porque a gente vai tendo percepção do valor das coisas. E aí a gente já foi alcançando, e vai passando os patamares da vida, e a gente, agora é uma outra conquista. Chegou o momento da família. Chegou o momento de eu construir uma família. E aí, para você que é jovem, eu não posso deixar de dizer a você que tudo tem o seu tempo. Não queira atropelar o tempo de Deus para a sua vida. Não queira colocar a família, a construção da família, sem você ter uma estrutura, sem você ter uma base. Amém, gente? Para essa parte, irmãos, de construir, envolve muita dedicação. Muita dedicação, confiança,
amor, ousadia, sabedoria. Eu estou falando para construir, porque é um sonho. Construir faz parte do sonho de cada um de nós. Toda e qualquer construção. Está dando para entender, queridos? Por exemplo, pastores que trabalham com construção, né? Tem que ter dedicação. E aí, às vezes o pastor está dentro, direto do negócio, porque tem que ter dedicação. Ele quer ver andar porque faz parte do sonho. Eu imagino o tanto de sonho que se tem no coração desse casal de pastores, da mesma forma que tem no meu lá em Alto Alegre, com relação à igreja, com relação a vocês, porque não é tão somente ver as paredes levantadas, é ver cada um de vocês realizando os vossos sonhos, seja na carreira ministerial, seja na carreira profissional, na acadêmica, seja em qualquer uma que for. Porque qualquer um dos adolescentes que, quando chegar no nível de faculdade, que chegarem, pastor Isana, pastor Elcio, passei no vestibular. Pensa numa alegria grande. A pastora tem convivido praticamente, né, tem topado com a minha filha Juliana nos corredores lá da UE, né? Esses dias ela disse: eu trabalho aqui, pastor. Mas a cada ano, pastora, é uma vibração, uma alegria, quando os nossos jovens chegam com esse resultado. Ao mesmo tempo, o coração fica partido, porque eles precisam vir para Boa Vista. Mas a principal coisa, queridos, que eu quero deixar, que a gente não pode esquecer, é que Deus precisa ser o centro. Nós, aqui trabalho em células, né? Então eu posso falar acerca do assunto. Então chegou um período em que os nossos adolescentes que passaram na universidade, na faculdade, eles disseram: pastor, eu quero ir para a igreja que tem a nossa cara de células. Eu fiquei, meu Deus, que agora? E aí indicavam um lugar, para alguns ficava longe. E aí o fato é que alguns desses adolescentes chegaram comigo e disseram: pastor, eu conversei com a minha mãe e ela quer abrir uma célula lá na nossa casa. Aí eu falei: meu Deus do céu. E aí a gente teve que abrir. E essa nossa célula, ela vai ser multiplicada. Porque nós temos cerca de 15 a 20 pessoas que já vieram de lá para cá. E aí, a princípio, eu fiquei pensando o seguinte: mas esse pessoal tem que procurar uma igreja. Porque o nosso objetivo era esse, alocar eles em uma igreja. Mas, irmãos, quando dá no final de semana, essa moçada daqui vaza para lá, Alto Alegre. E eu fiquei, meu Deus. Eles custeiam a passagem deles e vão bater lá. Deus no centro, apesar das suas conquistas. Quando o seu sonho começa a ser realizado, é momento de continuar louvando o Senhor. Sabe por que eu estou dizendo isso, pastor? Que em muitas situações, muitos jovens passam lá na faculdade e deixam de ir à igreja. Isso faz parte da sua estrutura que você sonhou em construir. Deus faz parte dessa estrutura que você tanto sonhou em construir, seja ela qual for, seja ela familiar, seja ela ministerial, seja ela profissional. Deus, Ele faz parte, Ele nunca tem que ser deixado de lado. Vamos voltar para o Asa.
Então Asa, ele foi reconstruindo muitas coisas em Judá. Chegou o momento em que um exército com cerca de 1 milhão, capítulo 14 ainda de Crônicas, cerca de 1 milhão de soldados, com cerca de 300 mil carros, foram contra Asa. E Asa tinha um exército de 300 mil, aproximadamente, de Judá, com mais 300 mil de Efraim, que eram as duas tribos que faziam parte do reino, de um dos reinos, né? Então, amados, Asa se viu em uma situação em que ele recorreu ao Senhor. Ele foi diante de Deus e orou, e disse: Senhor, o Senhor é o Deus dos fracos, que socorre os fracos. Olha a posição dele enquanto rei diante de Deus. Deus tinha dado graça a ele para restaurar a vida de um povo, a vida de famílias que constituem o povo, que constituem a sociedade. E aí, beleza, irmãos. Deus levanta o profeta e fala através do profeta: olha, enquanto vocês buscarem a Deus, o Senhor será com vocês. E ele continua fazendo as reformas, reconstruindo o reinado, reconstruindo famílias. E muita gente foi beneficiada por causa da decisão de Asa. Eu quero que você abra 2 Crônicas, lá no capítulo 14, versículos 7 e 10. Versículo 7 ao 10. E você lê, por favor. É porque lá na igreja eu faço assim. Eu peço para os irmãos lerem, para ver se é semelhante. (14) versículo 7 e versículo 10. Encontraram? Falando do profeta Anani, por favor, lê. Alguém? Deixa eu ler aqui. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Oded, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que haviam em Judá e em Benjamim, e também na cidade que ele tinha conquistado, na região montanhosa de Efraim. E consertou o altar do Senhor Deus que estava no pátio, em frente do templo. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá, pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava
com o rei Asa, e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do ano 15 do reinado de Asa. 15 anos depois. Mas eu quero assim resumir, irmão. Aqui a demonstração de que o profeta chegou com ele e falou que Deus era com ele. Porém, depois de um tempo, o exército da Síria se levanta para dar apoio a Israel. E Asa se vê meio que encurralado. E ele decide fazer uma aliança com o rei da Síria. Amados, ele entrega os tesouros do templo a esse rei. Ou seja, aquilo que era do templo, ele entregou para uma outra nação. Ele fez uma aliança com quem não deveria. Ou seja, os projetos dele estavam indo muito bem. Talvez ele tivesse muitos sonhos no seu coração. Sonhos pessoais e sonhos coletivos, assim como nós. Temos sonhos pessoais e sonhos coletivos. Mas às vezes a gente dá cabeçada na vida, atropela as coisas, tira Deus do centro da situação. Aí, meu Deus, acontece uma lambança. E foi isso que aconteceu na vida de Asa. E agora ele levanta o profeta, Deus levanta o profeta Anani e vai até Asa para dizer a ele que de agora em diante o Senhor não estava mais com ele. E ele traz até a lembrança dele. Ele diz: olha, lembra de como você derrotou o exército tal, aquele exército de milhão de pessoas, de soldados. Ele traz a lembrança, sabe? Contextualizando, irmãos, seria a mesma coisa da gente dizer assim: éramos felizes e não sabíamos. Pessoas que têm uma boa família, que lutaram, que sonharam em ter uma família abençoada. E quando tem, tira Deus do centro. E aí, amados, é hora de restaurar. Porque sonhar em construir já foi sonhado. Só que depois de cabeçada é que vem a reconstrução. Amém, gente? Está dando para entender? Por exemplo, a gente poderia falar de Neemias, para falar de reconstrução. Havia um país onde o povo adorava Deus, o Senhor, e aí todo mundo conhece a historinha. Quando Anani chega lá com o Neemias e fala da tragédia que aconteceu em Jerusalém. Os portões estão queimados, nosso povo está vivendo miséria. Sabe? Tem situações na nossa vida que nós precisamos reconstruir os muros, que às vezes nós mesmos, por deixarmos Deus de lado, permitimos a destruição dele. Amados, Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida sempre. Amém? Por que não falar? A gente poderia citar como exemplo Noemi, que saiu de Belém, em Judá, muito próspera, em busca de melhoras de vida. Só que todo mundo sabe o que aconteceu. Ela perdeu o esposo, perdeu os filhos, e agora ela escuta que lá em Belém de Judá tem fartura de comida. Deus abençoou de tal forma, e ela, opa, é para lá que eu vou voltar. Sabe, irmãos,
É uma questão da gente parar, se conscientizar. Não precisa ter muito alarido, não. É uma questão de nós nos conscientizarmos com relação aos nossos sonhos, seja ele em qual esfera for. Conscientizar, opa, eu preciso convergir para cá. Ela andou e voltou de novo. É claro que com vergonha. E é um dos fatores que faz com que muitas pessoas deixem de vir, pastora. É a vergonha. Mas a vergonha, ela não tem que ser um impedimento para você prosperar, para você ser bênção na presença de Deus. Se ela deixa de voltar, a genealogia não faria sentido. Porque quando ela volta, a Ruth casa com o Boaz, e dali surge o Jessé, o Davi, e até chegar a Jesus. Sabe? Você já parou para pensar o que tem por vir na tua vida? Seja na construção ou na reconstrução. Existem pessoas que ainda estão construindo, e oxalá que você continue construindo com sabedoria, não dê cabeçada, mas se der cabeçada, errar é humano. Pare e continue. Amém, gente? Precisamos ter confiança em Deus. Você pode dizer para o irmão que está do lado? Precisamos ter confiança em Deus. Foi isso que Asa fez. Ele confiou em Deus. Irmãos, ele é o primeiro a dizer: ei, entregue o caminho de vocês ao Senhor. Deixe os postes ídolos. Vivam uma vida íntegra para o Senhor. Confiem nele. Confiar em Deus é entregar os caminhos a Ele. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, isso de certa forma agrada a Deus. Ou não? Sim ou não? Quando, por exemplo, qualquer um que aqui está recebe um chamado de Deus para ir levar uma palavra, para, sei lá, uma coisa do tipo, e você diz: Senhor, eis-me aqui. Você está querendo dizer: Senhor, o meu caminho está entregue a Ti. Isso, de certa forma, agrada o coração de Deus. O que cada um de nós fazemos agrada o coração de Deus. Amados, talvez você nunca tenha parado para pensar, mas agradar o coração de Deus é um dos motivos de qualquer um povo ter paz. Você vai ver na história, Acabe, por exemplo. Pensa numa bagunça que era no tempo de Acabe. Não tinha paz, não. O Elias surge no cenário e diz: ei, se Baal é Deus, adore a Baal. Imagine a multidão de gente adorando a Baal, Astarote. Mas se o Senhor é Deus, adorem a Ele. Então, amados, quando o nosso caminho é entregue ao Senhor, começamos a ter uma vida de paz. É por isso que muitas pessoas, quando chegam na igreja, todo perebento, eu vou usar essa expressão, chegam apavorado, agoniado e com poucas paletadas, como se diz no popular. A vida dessa pessoa começa a ter paz. Eu não sei se foi o seu caso, talvez seja, mas muita gente chega assim, diante dos pés do Senhor, e de repente a paz começa a habitar nas nossas vidas. E posterior à paz, surge uma outra coisa: prosperidade.
Amém, gente? Essa parte é muito boa. Então eu penso que prosperidade está ligada à paz que vivemos. E eu não estou falando apenas de prosperidade financeira, não. Prosperidade em todos os aspectos. Amém, gente? Mas falando de prosperidade financeira, aí a gente vê que esse é um dos motivos pelo qual o homem sonhador, o homem que tem propósitos, projetos, acabam deixando Deus de lado. Eu entendo que a prosperidade, ela não deve ser um fator que afasta o homem de Deus, irmãos. Prosperidade, ela tem que ser um fator que nos achegue a Deus. Quantos aqui já oraram dizendo: Deus, esse ano eu quero comprar a minha moto, eu quero ter o meu transporte. Senhor, esse ano eu quero ter a minha casa própria. Quantos já fizeram isso? Sabe por quê, queridos? Porque Deus é o centro da sua vida. Só que quando isso acontecer, não esqueça que prosperidade não deve ser o fator que vai te afastar de Deus. Porque é assim que acontecem as reformas, irmãos. A pessoa tem um casamento abençoado, lutou por aquilo, e aí de repente faz o que não era para fazer. Daqui a pouco precisa reconstruir a vida. Sabe, eu não sei se você precisa reconstruir, se precisa construir. Essa semana eu atendi pelo menos duas situações onde pessoas estavam vivendo isso. Depois de tantos e tantos anos. Cadê a dedicação? Ela precisa continuar, irmãos. Cadê o amor? Precisa continuar. O respeito, a fidelidade, precisa continuar. Amém, gente? Deus, Ele só vai nos dar paz quando o nosso caminho for de paz. Enquanto a gente não disser para Ele: Deus, o meu caminho é Teu. Eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu caminho a Ti. Nada feito, irmãos. E não adianta querer barganhar com o Senhor. A ideia é entregar de fato o caminho a Ele. Amém? Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus? E eu quero concluir com você de pé, dizendo o seguinte: Deus, Ele quer se manifestar, irmãos. Seja para construir ou para reconstruir. E eu falei de construir e reconstruir, o pastor propôs reconstrução familiar. A gente vê o sucesso na vida de Asa, no processo de reconstrução de Judá. Deus, Ele sempre quis agir. Deus está sempre disposto a agir em nosso favor, irmãos. O que falta é nós dizermos: Senhor, vai nessa causa comigo. Amém, gente? Você pode curvar a tua cabeça?